nós vamos, eu diria assim, inaugurar uma nova estratégia, né? Devido às sobrecargas das entidades de cuidado aos idosos, muitas vezes elas não têm conseguido se organizar para estar e enviar conosco o caso, então nós optamos hoje por fazer uma apresentação de um tema que é muito relevante, né? Tanto assim, relevante no sentido de impacto, né? Que tem um considerável impacto na vida dos idosos em geral e que muitas vezes, devido a esse impacto, onera o serviço de saúde com uma busca frequente, com várias tentativas de controle, que é a questão da dor crônica em idosos, tá? A temática de hoje, a gente resolveu dar um enfoque ainda maior para a questão do controle da dor crônica em idosos na atenção primária, né? Por quê? Porque, como a gente sempre costuma dizer aí rapidamente, para mim não sair do nosso tempo para a discussão do tema, a atenção primária é a porta de entrada no nosso sistema, ou deveria ser, na maior parte das vezes, sempre que possível, né? A pandemia desorganizou um pouco esse processo, mas é geralmente nas unidades básicas de saúde o primeiro lugar que os idosos vão buscar uma forma de controle, né? Deste agravo que os afeta diariamente, que é a dor crônica. A dor crônica tem diversas, eu diria assim, vertentes, né? Fisiológicas nas suas causas, tá? E a apresentação que eu vou fazer aqui agora na sequência, em verdade eu quero fazer jus à autoria, né, dos slides que eu estarei usando, é do nosso acadêmico do curso de fisioterapia, o Jorge, que preparou para nós, que deveria aqui estar falando conosco agora, mas infelizmente acho que por problemas de conexão não conseguiu estar, né? Então eu vou aproveitar o trabalho dele, fazer jus ao trabalho que ele fez com muito carinho essa semana e dizer para vocês então um pouco sobre o que é a dor nociceptiva, tá? Dor nociceptiva é uma das classificações, né, que a gente tem de dores crônicas, não é a única, nós temos dores neuropáticas, temos dores com causas múltiplas, tá? E a dor nociceptiva, em verdade, ela apresenta várias classificações, afeta diversos órgãos, né? E tem aí uma alternativa de tratamento, que nós vamos ver um pouco com o Luiz Felipe relacionada à questão medicamentosa, mas também outras alternativas de tratamentos não medicamentosos, tá? Vamos ver se... Ok, então, enquanto conceito, né, a dor nociceptiva, ela na sua, eu diria, na sua causa mesmo, nas suas alterações provocadas no organismo, ela está diretamente vinculada a uma estimulação de receptores nociceptivos, tá? E receptores sensoriais que percebem eu vou dizer entre aspas, uma lesão ou uma alteração, né, de estruturas muitas vezes periféricas, como músculos, tá? E o nosso mecanismo, e esta estimulação, que pode ser mecânica, térmica, química, tá? Vai provocar a estimulação das fibras nervosas, tanto a beta quanto as fibras C, que geralmente as fibras C estão mais relacionadas àquela dor crônica permanente, né? Que vão conduzir esse estímulo do músculo lesado, do órgão lesado, da articulação lesada, até as estruturas do sistema nervoso central, onde a dor se tornará consciente, né? Então, este seria, de maneira bastante resumida, o caminho fisiológico da dor nociceptiva. É aquela dor no músculo que estimula terminações nervosas que se comunicam com o nosso sistema nervoso central, tá? A partir daí, então, a gente tem algumas classificações, a gente diria assim, né? A dor pode ser somática, ela atinge normalmente, né, áreas que o idoso ou paciente relaciona para a gente, é aqui no meu músculo, é na minha perna, é no meu osso, no meu tornozelo, na articulação.
ela também pode ser percebida pelo idoso como as dores viscerais, né, que são aquelas que afetam órgãos internos, né, e que também são chamadas de dor nociceptiva, e podem ser provocadas por diferentes, eu diria, estruturas, tanto a nível superficial, como a gente disse, então na pele, no músculo, se eu me queimo, isso é uma dor nociceptiva, tá? E profunda, quando a gente fala assim, eu tô com uma dor no estômago, eu tô com uma dor no coração, tá? Em geral, né, a gente tem uma alteração da percepção, às vezes, de dores que afetam órgãos nos nossos idosos, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Não é raro a gente ter aí, eu vou usar um termo assim para termos infartos silenciosos ou infartos onde a queixa dolorosa do idoso é bem diferente de um infarto de uma pessoa mais jovem, tá? Mas aquele órgão, de alguma forma, tenta avisar que algo está errado e provoca uma queixa dolorosa, né? Que é classificada como uma nociceptiva, tá bem? Aí, vejam, aqui o Jorge pôs um slide e eu vou deixar aqui pro Cabreira para a gente discutir essa questão dessa dor ciática, né, Cabreira? Porque, a meu ver, a dor ciática é uma dor que muitas vezes eu pessoalmente classificaria mais do que exatamente como nociceptiva, como uma dor mista, né? Por quê? Porque ela está vinculada, sim, a uma queixa de movimentação dos membros, a dor é sentida na perna afetada, né? Mas ela pode ser ter uma origem de um processo inflamatório de uma estrutura do sistema nervoso. Então, para alguns autores e fisiologistas, ela poderia ser considerada uma dor neuropática, que é exatamente isso, um processo doloroso que se inicia ou é provocado por uma irritação na estrutura nervosa do nervo ciático, tá? É claro que a percepção dela é praticamente como uma dor nociceptiva, a pessoa vai sentir dor na perna, na movimentação, né? Então, por isso que eu chamaria a dor ciática como uma dor de origem mista, ela mescla uma causa neuropática, que é a irritação do nervo ciático, mas as estruturas afetadas e a sua percepção é como uma dor nociceptiva que afeta toda a musculatura aí relacionada a essa terminação nervosa, tá? Aí, perdão, deixa eu voltar. Na sequência, então, né, como eu disse, a dor nociceptiva pode estar relacionada a lesões, né, pancadas, fraturas, contusões, que afetam principalmente essas estruturas que compõem o nosso sistema osteomuscular, tá? E, então, como eu disse, né, aí muito frequente, infelizmente, né, situações de traumas osteomusculares e às vezes quedas nos idosos que vão provocar com certeza uma sensibilização e uma dor nociceptiva no lugar, né? Aí também a gente tem, tá? Então, isso pode ser provocado também por situações de desgastes articulares ou de lesões ósseas, tá? Que podem estar relacionados a uma fratura de fêmur, advinda de acidente ou queda, tá? Ou também pelo desgaste articular das estruturas provocadas até mesmo pela atividade diária, pela sobrevivência a longo tempo, né? E aí as articulações vão sofrendo com a própria atividade diária, com os afazeres normais do idoso e começam a apresentar queixa de dor nociceptiva nessa região, tá? Uma outra questão importante que o Jorge colocou nesse slide aqui é a questão da dor em músculos, né, que podem ser pequenas contraturas, tá? Mas que podem também estar associado a uma outra temática que ele trouxe importante aqui, que é quando o idoso, por questões patológicas, perdão, ou por questões mesmo de nutrição,
de desuso, quando a imobilidade se instala por qualquer razão que seja, né? A gente pode ter uma perda considerável da massa muscular desse idoso, e aí estes músculos que teriam um volume X dentro da normalidade, podem ter o seu volume reduzido, né? E atrelado a isso, ainda a gente pode ter a dor devido a mesmo às alterações ocorridas pelo desuso desse músculo ou pelo uso aí inadequado quando o idoso tenta se movimentar e provoca contraturas importantes, tá? Acho que isso. Daí, aqui nós temos o seguinte, né, que eu vou só comentar rapidamente, porque depois nós vamos ter mais para frente uma possibilidade de conversarmos um pouco mais sobre as possibilidades de tratamento, né? Um dos tratamentos que o Jorge colocou aqui para a gente apresentar hoje para vocês é a estimulação elétrica transcutânea, né? Que é o uso de um estimulador de superfície, ele é instalado na pele, e tem o objetivo de ajudar a controlar a estimulação nervosa daquele músculo afetado ou daquela articulação afetada, né? Em geral, tá? Em geral, nós temos algumas outras possibilidades de terapia não farmacológica para dor nociceptiva, mas nós vamos tratar isso depois que a gente vê um pouquinho sobre o tratamento farmacológico, tá? Eu só queria aqui aproveitar, porque nós estamos falando da dor nociceptiva, que reforçando, é aquela dor percebida em órgãos ou no nosso sistema osteomuscular e muito relacionada a estes órgãos especificamente. Mas a gente também tem, como eu falei lá no caso da dor do ciático, algumas outras causas de dor que são as dores neuropáticas, tá? Então, assim, para que a gente possa diferenciar o que é uma dor neuropática. Dor neuropática é uma dor que se instala devido a uma hiperestimulação ou uma alteração neurofisiológica em uma estrutura do sistema nervoso, periférico ou central. Então, vou dar um exemplo bem de dor neuropática, assim, para a gente diferenciar. Quando o idoso, no transcorrer da sua vida, desenvolve, né, as hérnias ou as alterações de coluna vertebral, tá? As hérnias de disco, quando elas provocam principalmente uma compressão das terminações nervosas da coluna, né, ela essencialmente se instala como uma dor neuropática. É um nervo que, pela alteração articular da coluna, está sendo comprimido, está sendo superestimulado e provoca uma dor irradiante aos membros, para as áreas relacionadas, qual seja, né, cervical, geralmente para braços, se for lombar, geralmente é para membros, a irradiação é para membros inferiores. Um outro exemplo de dor neuropática que muitas vezes confunde é a dor neuropática provocada pelo, pelo herpes zoster, que a gente fala, né? Que a infecção aguda com o herpes zoster pode provocar uma alteração nervosa em algumas terminações superficiais da pele do idoso e aquela região vai apresentar de maneira repetitiva uma sensação de queimação e de dor mesmo. O idoso fala bem, está doendo aqui nesta região, né? Então, o que houve com isso? Às vezes, o foco infeccioso agudo, inflamatório, não está mais presente, muitas vezes não está mais presente, mas a sensação dolorosa deixada devido às alterações neurológicas ocorridas pela infecção do herpes, né, é que vão provocar a dor neuropática crônica nesse idoso, tá? Então, dito isso, Cabreira, não sei se você gostaria de complementar alguma coisa sobre a questão dos tipos de dor, as classificações de dor, antes da gente passar para o Felipe. Eu acho que tá ótimo. Vamos ver a abordagem do Felipe, tá? Eu acho que eu concordo com tudo, tá tranquilo.
Professora Mara, o áudio da senhora continua fechado. Perdão. Então, ok. Acho que podemos fechar a minha apresentação já. E aí vamos, na sequência, colocar a apresentação do Felipe para que ele vai abordar para a gente sobre as dores, sobre o tratamento farmacológico. Aí, Felipe, é com você, amigo. Beleza. Bom dia a todos, então. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou aluno do 4º ano de Medicina da UEL e vou conversar um pouquinho com vocês sobre o tratamento farmacológico da dor em idosos. Esse que é um tema importante, completando isso que a professora Mara destacou, porque de acordo com as fontes, né, de acordo com aquilo que eu li, 2 em cada 4 idosos, eles têm algum tipo de dor que não está sendo tratada ou que está sendo tratada de forma inadequada, com menos intensidade do que deveria estar sendo tratada. Isso quando a gente está falando de idosos da comunidade, idosos que vivem em suas casas. Quando a gente está falando de idosos em instituições de longa permanência, esse número aumenta para 3 em cada 4 idosos, muitas vezes. Então é um assunto sério de ser comentado. E por isso a gente vai conversar então sobre alguns tópicos aqui, alguns assuntos. E o primeiro assunto que eu queria destacar com vocês é que quando a gente vai falar de um medicamento para dor, a gente precisa saber qual é o tipo de dor que a gente está tratando. No caso, a professora Mara destacou esses 2 tipos de dores, né, nociceptiva, neuropática, e até falou de uma característica de dor mista. Então eu não vou destacar o que é esse tipo de dor, porque vocês já conhecem. Mas é importante a gente saber qual é a dor que nós estamos tratando, porque cada medicação vai tratar de forma melhor um tipo de dor. Certas medicações vão ser melhores para dores nociceptivas, certas medicações para dores neuropáticas. Além disso, é importante a gente conhecer o paciente. Então, como se trata de um paciente idoso, saber se esse idoso tem alguma limitação, por exemplo, se ele tem alguma doença prévia que impeça ele de usar algum tipo de medicação ou que limite o uso dessa medicação, né? Tipo, tem que usar menos, uma dose menor no caso. Então, conhecer esse paciente, saber o que ele apresenta de doença prévia para podermos tratar ele da forma adequada. E a partir daí, nós entramos no assunto principal da apresentação, que é essa escada analgésica que a OMS propôs. Isso está representado nesse slide. Essa escada é uma forma que a OMS achou, a Organização Mundial da Saúde achou, de guiar os médicos para um tratamento adequado da dor. Então, ela é formada de vários degraus, degrau 1, degrau 2, 3 e 4. E cada um desses degraus é para mostrar qual medicação deve ser usada para cada tipo de intensidade de dor. Então, quando nós estamos falando de uma dor leve, ou de uma dor que vai ter uma primeira abordagem ali, que não foi tentado tratar de outra forma ainda, nós podemos usar medicações analgésicas simples. Essas medicações são, por exemplo, a dipirona, o paracetamol e até mesmo os anti-inflamatórios não esteroidais. A dipirona e o paracetamol são medicações úteis, especialmente o dipirona, porque o perfil de efeitos colaterais da dipirona é muito pequeno. Então a gente pode usar ela a cada 4, 6 horas, por exemplo, e ver como que esse paciente, esse idoso, vai reagir a isso. Se vai ter melhora da dor, se vai precisar usar de quanto em quanto tempo. Quanto aos anti-inflamatórios não esteroidais aqui, vale fazer uma ressalva, porque essas medicações elas podem interferir com, por exemplo, a função renal desse idoso, pode interferir com a qualidade do estômago desse idoso, então pode provocar dor estomacal, pode provocar queimação, pode ter um risco de sangramento, mas nem por isso elas devem deixar de ser utilizadas. São medicações muito boas que aliviam de fato a dor, só devem ser utilizadas com cautela, pelo período de tempo correto, ver se esse paciente pode ou não utilizar essa medicação. E um exemplo aqui de anti-inflamatório não esteroidal é o diclofenaco, por exemplo, conhecido pelo nome comercial de Voltaren, um dos exemplos, né? Essa medicação pode ser utilizada e auxilia muito no tratamento da dor em idosos e na população em geral. Porém, vamos pensar que essa dor ela é um pouco mais intensa, ou senão ela não respondeu bem a essas medicações. Então, a OMS sugere que sejam utilizadas os opioides fracos, por exemplo, o tramadol, a codeína, só que aqui tem uma ressalva também. São medicações úteis para o tratamento da dor, porém, elas podem causar constipação. Então, especialmente idosos que talvez já tenham essa queixa de constipação, é interessante talvez prescrever junto uma medicação que vai ajudar na evacuação desse paciente, ou então, no mínimo, ficar atento
para ver se esse paciente vai ter alguma dificuldade em relação à evacuação. Sugerir que esse paciente ingira mais fibras, se hidrate bem, tome bastante líquido. Isso são medidas que ajudam. Continuando nessa escada, então, subindo, né, pensando em uma dor muito forte, uma dor que não respondeu a essas outras medicações, então temos os opioides também, com o mesmo perfil de efeito colateral aqui do segundo que eu comentei, mas opioides mais fortes, como a morfina, a metadona. E aí, um outro ponto dos opioides que vale a pena destacar é que os opioides podem causar sedação no paciente. Isso é muito importante, especialmente em idosos, ou seja, pode dar sono. Isso é importante os profissionais de saúde, os cuidadores ficarem atentos para evitar que esses pacientes caiam, porque esses pacientes têm uma queda, né? Que daí poderia causar uma fratura, enfim, piorar o quadro desse paciente. O quarto passo é um passo mais hospitalar. Então, no caso, se não funcionou essas outras medidas, esse quarto passo seria mais com abordagem cirúrgica, procedimentos mais invasivos para retirar a dor. Além disso, a OMS tem algumas sugestões aqui, que além da gente seguir essa escadinha, é recomendado que a gente priorize a via oral, principalmente. Por quê? Para evitar que esse paciente fique tomando injeções, por exemplo, que não são agradáveis, para evitar internações desse paciente, coisas do tipo. Então, priorizar a via oral, se esse paciente tiver condições para isso. E, além disso, também priorizar essa medida pelo relógio, ou seja, dosagem a cada 4 horas, 6 horas, 8 horas, para que esse paciente não sinta dor e depois da dor tome a medicação. Então, ou seja, fazer com que ele tome a medicação antes mesmo de sentir a dor. Isso pode ser muito útil para melhorar a qualidade de vida desse paciente. E por fim, nessa apresentação, eu queria destacar as medicações adjuvantes. Elas são especialmente úteis em casos de dores neuropáticas, como a professora Mara estava comentando. Então, por exemplo, o paciente idoso que teve um AVC. Esse paciente ele costuma sentir uma dor que não responde muito bem a dipirona, que não responde muito bem a anti-inflamatório, mas responde muito bem a antidepressivos, por exemplo. Responde muito bem a anticonvulsivantes, por exemplo. Alguns exemplos dessas medicações, os antidepressivos, tem a duloxetina, a venlafaxina, dos anticonvulsivantes tem carbamazepina, pregabalina, gabapentina. Essas medicações podem ser muito úteis e devem ser consideradas pelo médico que estiver cuidando desse paciente. Uma outra classe de adjuvantes que também pode ser útil são os relaxantes musculares, por exemplo. Eles podem ajudar muito no tratamento da dor. É isso, eu peguei essas fontes, então, no livro de geriatria, né, no Tratado de Geriatria e também no manual da Sociedade Brasileira de Geriatria, e espero que tenha contribuído aí para a nossa discussão. Felipe, muito obrigado. Com certeza, né, a gente vai voltar aí depois para tentar orientar um pouco como é que a gente usa todo esse escopo de medicações disponíveis hoje no mercado. Muito obrigado. Obrigadão. Fica aí atento na discussão depois, conforme for, a gente volta junto, tá bem? Bem, eu queria chamar agora a professora Fernanda. Fernanda, será que o Jefferson consegue colocar você na tela, Jefferson? A professora Fernanda, ela vai tentar abordar rapidamente para nós a questão um pouco das alternativas de dor, de tratamento não farmacológico, tá? Essa apresentação, Jefferson, você pode até deixar aí, não tem problema não, que daí se a Fernanda conseguir entrar conosco, essa imagem não vai atrapalhá-la, com certeza, mas essa apresentação vai ser na sequência com a Karina, tá? A Fernanda consegue estar na sala conosco, Jefferson? Professora, Oi. Fernanda Mello, certo? Sim, sim. Ela tá só com o áudio, ela não tá Com a imagem. não tá com imagem aberta e nem o microfone ativo. Tá. Bom, então, vamos ver então se Fernanda, nós... tá liberado assim, é que no momento que você entra, você tem que fazer a escolha de áudio, né, a escolha do áudio no microfone e depois abrir a câmera. Sim. Bom, então, enquanto a gente espera um pouquinho, acho que a Fernanda talvez tenha que sair e entrar novamente,
né, para ver se a gente consegue ouvi-la. Eu queria colocar o seguinte, né, nós iniciamos falando, para quem está entrando de repente na sala aí com a gente, né, um pouco depois do início da nossa apresentação, os tipos de dor baseado nas principais alterações, eu diria, fisiológicas que ocorrem no organismo, né, tanto de adultos, crianças, quanto idosos, tá? Que foi a nociceptiva e a neuropática. Na sequência, tá? O Luiz Felipe abordou os principais tipos de tratamento farmacológico. É importante da gente dizer que como nós estamos tratando hoje aqui da dor crônica, que conceitualmente, né, ela geralmente ela é contada como aquela dor que tem uma duração maior que 3 ou 6 meses e cuja causa da dor, né, já estaria controlada, né? Então, assim, aparentemente, um dia eu dei uma contratura no meu músculo e surgiu uma dor, mas essa dor ficou contínua comigo por mais de 3 ou 6 meses, tá? Então, o que consideramos uma dor crônica? Tudo que tem essa duração mais prolongada, tá? Aí, nós temos diferentes causas e aspectos que levam ao desenvolvimento ou à manutenção da ocorrência da dor crônica em idosos, tá? Vamos fazer o seguinte, Jefferson, eu vi que a Karina está a postos aí com a gente, vamos aproveitar que a Karina está conosco. Fernanda entrou? Fernanda, que bom. Então, ok, vamos com a Fernanda mesmo. Então, Fernanda, se você puder fazer uma abordagem para nós, então, sobre os tratamentos, tá? Não farmacológicos, tá? Aí, na sequência, nós vamos passar para a Karina, que vai abordar um pouco então, o que leva esse idoso a ter tantas dores crônicas que a gente precisa ou não fazer esses tratamentos. E aí nós vamos abrir para o debate, tá? Fernanda, então, estou fechando meu microfone, é com você para abordar. Não deu? Você está sem som ainda? Então tá. Então, vamos lá, Karina. Vamos falar sobre o que causa dor em idosos. Karina, você me escuta? Você está com o som ativado? Consegue ativar seu som? Então, vamos lá. É com você, querida. Eu vou tornar a Karina apresentadora, professora. Pronto. Karina, você também não está com o microfone ativo. No momento que você entra, você tem que dar permissão para o navegador para ele ativar o áudio, senão ele não ativa. Olha, enquanto as nossas duas colegas, Fernanda e Karina, tentam ajustar os seus áudios, a professora Celita colocou ali no chat para nós que ela gostaria de destacar bastante a questão da educação em saúde no idoso, que precisa conhecer a sua dor, precisa saber os fatores que desencadeiam, o que melhora ou o que piora essa dor, para que aí ele também possa ajudar os profissionais de saúde a definir qual é o melhor tratamento, né? Então, eu vou aproveitar um pouco essa fala da professora Celita ali no chat conosco e vou passar um pouco a palavra para o Cabreira, para que eu não fique falando muito enquanto nossos colegas tentam entrar na sala com o equipamento. Como é que você vê isso, Cabreira? Essa questão assim, do quanto o idoso também precisa reconhecer as causas, o que provoca, não é bem as causas, vou dizer assim, o que provoca a sua dor, para que ele possa usar adequadamente as terapias aí disponíveis, tanto farmacológica, que o Felipe citou, quanto outras terapias, que vamos torcer que a Fernanda consiga entrar conosco. Então, olha, bom dia, né, a todos aí, queria parabenizar o Luiz Felipe, eu achei uma apresentação bastante amadurecida, né? Nem se ele falasse que ele era já formado, a gente ia achar que isso está normal. Muito bom, muito boa. Tá certo? Existe sempre um desafio, gente. Falar por pouco tempo é muito mais difícil do que falar por muito tempo. Tá certo? Então, esse poder de síntese é uma coisa que faz diferença mesmo. E todo mundo tem que treinar isso. Eu concordo
com a professora Celita, Mara, que assim, essa orientação é importante, até porque de todas as causas de dor entre os indivíduos idosos, né, nós vamos ver daqui a pouquinho isso, as causas elas vão continuar, né? Quer dizer, a pessoa precisa ser convencida de que aquilo que está gerando dor tem uma grande chance de seguir a vida dela na vida toda, como a hipertensão, como o diabetes, tá certo? Como o colesterol, né? E se ela tiver uma abordagem agressiva, como o próprio Luiz Felipe falou, olha, mas espera aí, se você usar alguns remédios, você tem que ver como é que consequência ele vai ter no indivíduo. Por exemplo, o anti-inflamatório é uma beleza. Todo mundo que já teve uma dor de dente já viu a vantagem que se tomar um anti-inflamatório. Mas será que o anti-inflamatório dá para ser tomado todos os dias? Tá certo? Por 5 anos seguidos, porque é o tempo que a dor crônica pode até durar. Então, eu acho que essa conscientização da dor é uma coisa importante. E quando a gente se conscientiza da dor, a gente se conscientiza das possibilidades terapêuticas. Quer dizer, a gente faz um esforço danado para que os profissionais de saúde também reconheçam que o tratamento ele pode ser não farmacológico, tá certo? Mas é importante que o indivíduo também reconheça isso, né? Numa tese recente, que foi feito pela professora Flávia, tá certo? Foi visto isso, que as pessoas têm uma adesão pequena ao tratamento não farmacológico e ficam sempre naquela expectativa de que ou o tratamento farmacológico ou até o cirúrgico, né? E a gente sabe que as dores crônicas, elas não melhoram com cirurgia, né? Que você bem colocou uma dor mista, por exemplo, a lombociatalgia, né? Quem tem uma lombociatalgia hoje, qual é a chance de continuar tendo nos próximos 20 anos? É muito grande. Então, é importante essa orientação, tá certo? E educação em saúde é extremamente importante e eu acho que isso é um papel de todos nós, tá certo? Então, eu concordo sim. Perfeito, obrigado, Cabreira. Olha, veja, a professora Celita, né, que é parceira aí da professora Fernanda no nosso curso da fisioterapia, está introduzindo ali no chat algumas alternativas já de tratamentos não farmacológicos, né? Então, o que ela sugeriu? A questão de atividades físicas, a questão de exercício, a questão de exercícios, quando for o caso, principalmente de desgaste articular em membros inferiores, os exercícios devem ser propostos em água, né, na água. Terapias manuais, como massagem, acupuntura, compressas quentes. Então, veja, eu vou usar um exemplo agora bem... que é muito frequente a gente ouvir, né, Cabreira? Por exemplo, tá frio, né? Tá todo mundo provavelmente com o pezinho aquecido aí de alguma forma, e o frio tende a aumentar a sensação dolorosa, né? É muito frequente os idosos nessa época começarem a tomar mais medicações, porque a sua sensibilidade dolorosa de articulações, principalmente com artrites e deformidades de artroses, né, parece ficarem mais sensíveis. Então, aí que nós temos que fazer esse exercício com o idoso de educação em saúde, né? Será que ele realmente precisa aumentar a dose dos anti-inflamatórios, que a gente sabe, né, Felipe, pode ter aí alguns efeitos colaterais indesejados quando as doses são muito aumentadas? Será que a gente não deveria, sim, indicar que esse idoso procure se aquecer melhor, se manter em ambientes mais aquecidos, tentar fazer algumas outras estratégias até de movimentação, que são exercícios que muitas vezes os fisioterapeutas podem ensinar para que os idosos façam com segurança, quando mesmo sem a ajuda do profissional presente, e essas estratégias não farmacológicas de aquecimento, de movimentação cuidadosa das articulações, talvez possa nos ajudar a diminuir o uso excessivo de medicamentos, né? Então, eu acho que eu queria agora ouvir um pouquinho, né, vocês sobre isso, Cabreira, sobre essa questão de que, assim, como é que é importante a gente vincular estratégias que o próprio idoso reconhece que melhora a sua sensação dolorosa, porque nós estamos falando de uma sensação dolorosa crônica, tá? Para que ele não busque sempre somente a alternativa do medicamento.
Então, uma coisa que nós, como profissionais de saúde, temos que fazer, gente, eu até falo muito isso, né? A gente não pode convencer o idoso que dor não é problema, né? Olha, a gente faz de conta que ele não tem a dor, mas ele está lembrando que ele tem a dor. Então, assim, a dor é chata, a dor dói, a dor acompanha, a dor compromete a qualidade de vida, todo mundo aqui sabe disso e a gente tem que enfrentar. Enfrentar não significa só ter uma arma, né? Só um tiro, que é o tiro do remédio, tá certo? Porque a gente já viu, né, como foi dito aqui, que é um tiro que ele pode ser um tiro que pode pegar outros lugares também, não só o controle da dor. E, além de todas essas formas que a professora Celita colocou de tratamento não farmacológico, o que a gente sabe também que a dor crônica, a gente pode fazer, é mudar o limiar da dor, tá certo? O limiar da dor é aquele limite aonde o indivíduo sente dor, né? E outras coisas mudam o limiar da dor, que aí entra esse enfrentamento do indivíduo. Então, assim, existem muitos trabalhos, por exemplo, que a religiosidade muda o limiar da dor. Quer dizer, a minha fé muda o limiar da dor, né? Então, isso é uma coisa importante. A questão psíquica. Quem daqui nunca viu alguém que, por exemplo, nas férias, quando tem muita gente em casa, não sente dor? Daí todo mundo fica cobrando da mãe. Mãe, você está vendo que essa sua dor você inventa. Porque a hora que está todo mundo aqui, você não sente dor. Você só sente a hora que você está sozinho. Não, gente, ninguém inventa. É que quando a gente está sozinho, a gente está com menos possibilidades afetivas, o nosso limiar é muito mais baixo. Então, quando a gente melhora essa integração com a família, essa integração com as pessoas, a gente melhora, né? Como bem disse a professora Amara, no frio a gente piora porque talvez a gente fique mais isolado, mas a pandemia, por exemplo, ela mostrou que nós temos uma pandemia também de outros problemas que não o Covid, por conta dessa interferência no limiar. Tá certo? Então, isso é muito importante. É o que a gente chama, né, de enfrentamento, né? Que a gente tem que ter essa possibilidade. E a gente, como profissional de saúde, tem essa possibilidade, né, de criar isso. Então, primeiro desmistificar, né? Ninguém sente dor porque quer sentir dor. Agora, outra coisa também, a dor, ela pode ser um símbolo de alguma coisa que eu quero dizer. Tá certo? Muitas vezes, aquele indivíduo idoso, ele só é ouvido quando ele reclama da dor, tá certo? Então, a gente tem que também ter essa percepção de que ele está precisando ser ouvido, né? Então, eu acho muito importante. Uma coisa que o Luiz Felipe colocou, que eu acho que vale a pena a gente entender, o profissional de saúde precisa fazer essa distinção entre dor neuropática e dor nociceptiva. Por quê? Porque o portfólio, tá certo? O arsenal terapêutico para dor neuropática é um, para dor nociceptiva é outro, né? Como bem a professora Amara disse, por exemplo, uma dor pós-herpética não vai ser tratada com dipirona. Ela não vai conseguir, ela não vai adiantar tomar anti-inflamatório, tá certo? Ela vai precisar ter os anticonvulsivantes que o Luiz Felipe colocou, tanto a carbamazepina, quanto a gabapentina, quanto a pregabalina, tá certo? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, essa distinção. E também entender que nós temos um outro evento, que é a dor mista, né? Que ela tem essa dificuldade. Então, eu acho esse o enfrentamento extremamente importante nessa presença da dor crônica, né? E é um enfrentamento que a gente tem que fazer junto com o paciente, né? Gente, e aí, veja, eu vou pegar um gancho aí, né? O professor Cabreira lembrou uma coisa muito importante, que é o fator, eu diria, psicoemocional no controle da dor, né? Quando a gente fala que, quando tá todo mundo em casa, ela não reclama, só começa a reclamar a hora que o pessoal vai embora. Quando vai estar assistindo a missa, não reclama, desliga a televisão da missa, lembra da dor. Então, não tem dor. Veja, gente, isso tem uma explicação fisiológica importante, né? O mesmo neurotransmissor que é ativado pela sensação de prazer,
né? Por você estar orando, por você estar numa missa, num culto, por você estar entre os seus familiares, é o neurotransmissor que também modera a sensação, a transmissão do estímulo nervoso nas fibras ativadas pela dor. Então, quando eu dou um prazer, eu diria assim, ambiental, psicológico a esse idoso, de um familiar conversando com ele, de um momento de oração, de um momento de relaxamento, eu estou ativando neurotransmissores que suprimem a sensação da dor, né? Ao contrário, quando eu estou sozinha, quando eu estou num momento de desprazer, até talvez pela solidão, até talvez pela, né, não pela, por N razões, o meu sistema nervoso diminui esses neurotransmissores que controlam a sensação da dor e permitem que a dor fique ativando as minhas partes cerebrais que me avisam constantemente, está doendo a minha perna novamente, né? Então, é mentira da dor? Não é mentira, né? São processos fisiológicos de controle da dor. E por isso, também é importante a Celita e a professora Fernanda estão colaborando ali com a gente no chat, eles falaram, a família é muito impactada, né? Porque quando a gente está no ambiente onde alguém que mora com a gente fica o tempo inteiro quieta, reclamando de dor, se negando a fazer as coisas, não quer comer porque está com dor, né? Isso impacta muito negativamente os cuidadores e todas as pessoas que convivem. Então, aí nós temos que quebrar esse círculo vicioso da dor, tentando buscar alternativas. Se os medicamentos estão aí dentro do limite, né, é importantíssimo que a gente agregue outras terapias que a gente já citou, né? Massagens, aplicação de calor, a estimulação transcutânea, né? A movimentação adequada dessas articulações, ok? Karina, você está com o seu microfone ativo conosco, querida? Fale um oi para nós, Karina, para a gente ter certeza. Oi, agora eu consegui. Perfeito. Então, ó, vejam, a gente vai fazer aqui um break para a gente ouvir a apresentação que a Karina colocou, porque é importante também a gente saber que além daquele aspecto, eu diria, fisiológico que a gente explicou, da dor nociceptiva, da dor neuropática e da dor mista, nós temos sim algumas causas ou alguns fatores que podem predispor uma pessoa idosa a ter mais queixa de dor crônica, né? Karina, fala para a gente sobre quais são essas causas gerais aí que podem levar uma pessoa a ter maior ocorrência de dor crônica. Então, primeiramente, bom dia, né? Sou a Karina, estou no 2º ano de enfermagem. E vou falar então, como a professora Mara já disse, algumas causas, né, de dores crônicas nos idosos. Pode passar, por favor. Karina, eu passei o comando para você de apresentador, você mesmo mudando na setinha embaixo da apresentação. Ah, é porque não tá aparecendo essa setinha para mim. Não? Será que você consegue, Jefferson? Puxa para você aí. Apareceu só um uma hora. momento, eu não sei porque ele mudou aqui. Deixa eu colocar de volta, pronto. Isso, agora sim. Então, né, alguns fatores aqui que são preditores de dor crônica nos idosos, né? O maior número de doenças crônicas, né, principalmente a hipertensão arterial, o sexo, né, as mulheres são mais propensas a sentir dores crônicas, o sedentarismo, apresentar apigar familiar insatisfatório, ou seja, a funcionalidade familiar do idoso é insatisfatório, a baixa escolaridade, realização de trabalho agrícola e também doença articular. Além disso, também, eu não coloquei aqui, mas em alguns estudos eu vi também que a depressão também pode ser um fator preditor. E agora eu vou falar um pouco sobre cada um, de maneira rápida, mas vou abordar cada um deles. Então, o maior número de doenças crônicas, né? Quanto mais doenças crônicas o idoso tiver, maior será, então, a propensão dele de ter a dor crônica. E a hipertensão, no caso, não tem, na literatura, não tem
algo que irá estabelecer, né? Que irá estabelecer o porquê da hipertensão arterial. Mas a gente sabe que os mecanismos, né, de relação com a dor não a presença da patologia crônica, ela está sim associada com quadro álgico, né, com quadro de dor. Além disso, é um processo muito comum no envelhecimento, né? E ainda dificulta o tratamento. Os mecanismos fisiológicos relacionados à farmacocinética se alteram nessa etapa da vida. E as interações medicamentosas também podem ser prejudiciais. Na hipertensão, né, nos idosos, pode levar também desculpa. Quando um idoso procura um atendimento e o profissional ele acaba relativizando um agravo da hipertensão, que é a dor crônica, não levando em consideração. E isso interfere diretamente na terapêutica, né, na opção terapêutica que vai ser instituída pelo profissional. Nós podemos, então, considerar que é um agravo complexo, né, e capaz de gerar consequências psicossociais graves, e é isso. Agora, no sexo, as mulheres, elas são mais propensas a sentir, a ter as dores crônicas, principalmente por serem mais propensas a ter a osteoporose, por terem a camada óssea delas inferior à dos homens, né? Elas têm menos massa óssea. E, além disso, a cinesfobia, as mulheres apresentam mais. E o que é cinesfobia? Que é o estado em que uma pessoa ela sente um medo excessivo, irracional e debilitante do movimento físico para determinada atividade física, receio de sentir dores ou sofrer lesões. Com isso, eles acabam diminuindo a suas atividades diárias, as suas atividades físicas, levando a sentir mais dores. O sedentarismo, né? Pessoas sedentárias, além de ser, além da dor crônica, né, ela ser um fator que pode limitar a realização de uma atividade física nos idosos, os idosos que não procuram é um ciclo, né? O idoso que nunca praticou uma atividade física e continua a não praticar, né? Um idoso sedentário, ele tem propensão a sentir mais dores, já que não exercita o seu corpo. Consequentemente, as dores vão aparecer. E com as dores, ele vai continuar a não fazer atividade física, né? Então, o sedentarismo é um ciclo, né? Apresentar o apigar familiar insatisfatório, ou seja, funcionalidade familiar insatisfatória, né? Os estudos apontam que um idoso que tem uma funcionalidade familiar insatisfatória, eles têm o dobro de chances de sentirem dor, né? E um estudo realizado em idosos filipinos também, portadores de osteoartrite de joelho, verificou pertencer à família com bons indicadores de funcionalidade. Isso contribuiu para uma menor queixa e melhor qualidade de vida. Então, se tem uma família que ajuda e procura o tratamento, esses idosos têm propensão a sentirem menos dores e, de modo contrário, sentir mais dores. A baixa escolaridade, então. A baixa escolaridade, o aumento do grau de escolaridade é um fator de proteção. E uma hipótese que é para explicar isso
se refere ao fato de que indivíduos com menor escolaridade, eles podem apresentar menores condições socioeconômicas e de vida, e isso predispõe a maior ocorrência de dor. E a realização do trabalho agrícola, né? O trabalho agrícola, ele exige muito esforço físico. Então, aqui nós precisamos levar em consideração que, na época desses idosos que se queixam de dor por terem feito muito esforço físico nos trabalhos de campo, nós temos que pensar como era aquele tempo, né? O trabalho não era automatizado, era na mão de obra mesmo, né? No braço. Então, isso também predispõe muito a eles sentirem dores crônicas e o aparecimento também de problemas, de sua funcionalidade, né? E doença articular, que também pode ser uma consequência desses trabalhos agrícolas. E também a doença articular, nos idosos é muito comum, né? Já que a articulação já não é a mesma das pessoas mais novas. E isso também pode dificultar e comprometer a funcionalidade dos idosos, interferindo na mobilidade e nas atividades físicas de lazer e também nas atividades de vida diária. Então, a gente pode concluir que um idoso, um fator leva ao outro, né? Um idoso que não pratica atividade física, um idoso que é sedentário, ele vai ter predisposição ao quê? Ao desenvolver uma hipertensão arterial ou então a ter uma hipertensão arterial descontrolada, né? Já que a atividade física contribui muito para a evolução desse quadro, né? De uma maneira positiva. Podendo também contribuir nas doenças articulares, na funcionalidade familiar. Um idoso que pratica atividade física, um idoso que é ativo, ele é mais feliz, ele tem uma relação melhor com a sua família. E é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Super obrigado, Karina. Eu acho que a Karina trouxe aí, nesses vários, eu diria, fatores relacionados à presença da dor, uma questão muito importante, né, Cabreira, que é a questão multifatorial da ocorrência da dor, né? Porque todos os estudos epidemiológicos falam, mulher queixa mais, tem algumas tentativas de explicação, tem também a hipótese de que mulheres queixam e homens podem sentir, mas evitam queixar, né? Mas, de qualquer forma, a Karina citou uma coisa, Cabreira, que eu acho que seria bastante interessante que a gente abordasse ainda nessa discussão. A questão das doenças articulares, né? O processo de envelhecimento, a gente está vivendo mais, né? Nós, talvez, gradativamente, vamos ter menos idosos da zona rural, que hoje a gente ainda tem muito, mas, vejam, os idosos, de um modo geral, ou a vida atual, tem nos potencializado um tempo longo e isso tem trazido mais consequências articulares. Existe a questão, existe tendência familiar de doença articular? Minha mãe tinha artrose, eu vou ter artrose? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, dessa dor crônica articular, Cabreira, e o que temos hoje enquanto, assim, eu diria, evidência científica para a tentativa do controle, tanto da ocorrência da lesão, que vai cronificar a dor, quanto dentro daquelas possibilidades que o Felipe trouxe aí para a gente, de como que a gente trata se o desgaste articular que a Karina trouxe aí realmente se instalar. Então, quando a gente faz análise agora das doenças que vão causar, né, eu acho que é isso mesmo, né? As articulações, elas são muito vulneráveis com o tempo. Existe um grande fator de risco para a lesão articular, é o tempo que ela fica, né? E, além do tempo, é o estresse físico que se tem, né? Então, por exemplo, por isso que as pessoas obesas têm osteoartrose no joelho, por isso que
que a Karina bem disse que os indivíduos que têm trabalho mais físico, por exemplo, na zona rural, vão ter mais dores, por exemplo, na coluna lombar, por isso que as costureiras têm osteoartrose na cervical. Então, assim, a gente sabe que a articulação, ela sofre pelo tempo, né, e pela maneira com que isso se faz, né? E aí a gente poderia, por exemplo, falar um dia só sobre prevenção de dor crônica, né? Quer dizer, como é que nós vamos ter um envelhecimento sem ter dores, né? E aí passa muito para o trabalho que vai receber o tendão e o músculo. E aí as professoras até na área da fisioterapia podem até contribuir mais para isso. Como isso vai ser importante para prevenir, tá bem? Mas o que a gente tem é a osteoartrose, talvez a maior causa de dor articular. E a osteoartrose tem uma origem familiar, sim, tá certo? Tem uma origem familiar, né? E principalmente aquela osteoartrose que pega as articulações que nem foram estressadas. Por exemplo, é típico nas mãos, né? Quando a gente tem a interfalangiana distal, que é essa última, que começa a ficar diferente, tá certo? Mas a gente tem que fazer a distinção da osteoartrose para as doenças inflamatórias, que a gente tem aí o reumatismo, que, por exemplo, a artrite reumatoide, que pega em indivíduos idosos. Além disso, nós temos a artrite pela gota, que é o ácido úrico, também que é uma outra causa. Existem alguns reumatismos que não escolhem a articulação, que vão pegar mais músculo também, mas eles são menos frequentes do que a artrite reumatoide. Uma outra coisa que é muito confundida é quando a gente tem uma lesão, por exemplo, da osteoporose, e as pessoas acham que a osteoporose é que está dando dor. Na verdade, a osteoporose não dói. A osteoporose dói quando ela fratura, né? Principalmente as vértebras, achatamento de vértebra. E uma grande causa de dor é a questão da dor nos ombros, que para os indivíduos idosos não são mais a osteoartrose, que já é a lesão do manguito rotador, que é a lesão dos tendões, tá certo? Então, eu acho que essa discussão aí é uma coisa importante. Então, a gente precisa identificar a causa para poder entender se tem alguma possibilidade de tratamento da doença básica, né? Nós não temos, quando a gente se debruça sobre essa questão, a gente não consegue achar uma doença, um remédio para evitar a osteoartrose. Existem várias tentativas com a glucamina, condroitina, diacerina, tá certo? A piascledina, mas ainda isso não acaba não sendo melhor do que placebo, né? A própria utilização dos colágenos que tem se utilizado, ela também não vai fazer uma grande diferença. Então, eu ainda acho que não é dentro da farmácia que nós vamos conseguir prevenir isso, que nós vamos conseguir com o trabalho fisioterápico de estrutura do tendão, de estrutura do músculo, tá certo? Para que a gente consiga viver todo esse tempo que nós estamos ganhando aí da natureza, né? A ciência está possibilitando para a gente viver até mais tempo, mas a gente quer viver sem dor também, né? Cabreira, eu acho que assim, ó, a sua fala se somou ali a algumas observações que a gente tem no chat, né? Da questão da gente sempre entender que a dor, então, ela é multifatorial, ela é expressa pelos indivíduos de maneira muito diferente, né? Assim, então, o que é importante a gente sempre considerar é o que o indivíduo está nos dizendo, né? Se a sua dor, ele considera uma dor intensa ou uma dor que afeta muito a sua vida, qual é a alternativa terapêutica que a gente vai oferecer para ele, né? A gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a queixa de dor, o Cabreira já falou, se junta aí também com uma questão de que a pessoa quer que alguém olhe para ela, pelo amor de Deus, vejam, eu existo, né? Então, às vezes, nós não precisamos ir direto lá para a nossa escala analgésica lá dos últimos graus, né, Luiz Felipe? Com os opioides fortes, às vezes, analgésicos comprovados pela literatura, como paracetamol, novalgina, podem dar um alento considerável à dor, e aí nós precisamos associar outras coisas, né? Vamos tirar esse idoso do sedentarismo com segurança,
com orientação para o fortalecimento ósseo-muscular, não aumentar o risco de alterações articulares ou outros traumas nesse idoso, né? Então, nossas fisioterapeutas de plantão ali estão lembrando disso, né? É muito importante que a gente oriente a família a estimular ações não farmacológicas o máximo possível, mas também nós temos que ter claro, existe uma dor, existe uma queixa repetitiva que afeta ou que impacta na qualidade de vida desse idoso, os medicamentos estão aí para ser usados com o devido cuidado, né? Mas devem ser usados sempre que necessário, né? Professora. Então, assim, é um conjunto. Fale, Luiz Felipe. Inclusive, em relação a isso que a senhora falou, é a recomendação da OMS mesmo, seguir a escada, né? Começar primeiramente com medicações mais tranquilas, claro que vai depender do grau de dor do paciente, o médico precisa avaliar isso muito bem, mas a princípio não tratar uma causa aparentemente que se resolva com dipirona, com paracetamol, com um opioide fraco, por exemplo, porque daí você pode causar no paciente uma constipação, algo sem necessidade. Então, é a recomendação, seguir os degraus conforme a gente conversou mais cedo, né? E uma outra coisa que eu queria destacar, professora, tem esse lado, né, do idoso manifestar a dor como talvez como algo vindo da depressão, por exemplo, como a senhora e o professor Cabreira falaram, mas tem o outro lado também, uma dor crônica não tratada, ela pode levar o idoso a desenvolver sintomas de doenças psiquiátricas importantes. Então, é por isso que é importante a gente tratar a dor, seja por medidas farmacológicas, não farmacológicas, mas é importante tratar. Uma dor crônica pode levar o paciente a ficar depressivo, se isolar da família, provocar conflitos na família, como a professora Celita destacava. Então, esse é um ponto importante também. Felipe, a gente sempre brinca sobre esse binômio de dor crônica e depressão. O que vem primeiro? É muito difícil em alguns casos a gente saber, né? A depressão pode ser um fator desencadeador de queixas dolorosas que se prolongam, mas a queixa dolorosa ou a afecção dolorosa com certeza pode levar o indivíduo a um quadro depressivo também, né? Isso é emocionalmente explicável, isso é fisiologicamente explicável, então é muito importante que nós profissionais não ignoremos essas queixas, né? Tipo assim, lá vem a dona Mara de novo, depressiva, só fica querendo analgésico, gente. Vamos lá, né? É importante que a gente una esses fatores e encontre um caminho terapêutico que equilibre esse idoso na sua qualidade de vida, né? Olha, eu penso que com todas as dificuldades de conexões que tivemos, né? Ainda bem, praticamente toda a nossa equipe conseguiu estar aqui conosco. O Jorge preparou a apresentação, mas realmente não conseguiu entrar conosco. Foi uma pena, Jorge, mas a gente quer agradecer de novo o seu esforço de ter preparado aí a sua parte dentro dessa discussão. Karina correu bastante, mas chegou a tempo, foi bom, né? E os nossos fisioterapeutas estão apostos aqui no chat, mandando todas as dicas possíveis para nós, né? Eu acho que nesta fala eu quero deixar uma última mensagem aqui para a gente ir encerrando. É que dor crônica é uma afecção que merece muito, muito cuidado de toda a equipe, tá? Nós precisamos de médicos, precisamos de fisioterapeutas, precisamos de enfermeiros para avaliar essa dor, precisamos de assistentes sociais, de psicólogos. Então, assim, a dor, em geral, ela responde bem à medicação. O médico passou a receita, no outro dia o idosinho vai falar assim para a gente, ó, melhorei, sarei, né? Mas quando a gente trata de dor crônica, a gente precisa sempre trabalhar os multifatores relacionados a ela, e aí entra a equipe multidisciplinar, tá? Então, assim, eu queria muito, muito agradecer a presença, né? Eu tô vendo aqui que a doutora Karen também está conosco aí, né? Médica geriatra da CESA. Muito obrigada, Karen, pela sua presença entre nós.
nos ajude a divulgar. Nós vamos agora, nos próximos meses, tentar avaliar o melhor horário da realização desses nossos encontros, né? Talvez retornemos para o horário da tarde, mas a gente divulga isso para vocês. Mas, de qualquer forma, as datas dos nossos próximos encontros já estão agendadas, tá? Dia 20 de agosto, 10 de setembro e 22 de outubro. Marcando aí primeiro para a gente não ficar estressando. 20 de agosto, tá joia? Rapidamente vamos tentar definir o horário e comunicamos vocês para que vocês possam ajustar as agendas e participar conosco, tá joia? Então, logo essa apresentação vai ser disponibilizada no site do Núcleo de Telesaúde do HU, tá? Eu posso depois passar o link para vocês pelos mesmos meios aí de divulgação que fizemos do caso. Aqueles que quiserem passar para suas equipes e aproveitar esse nosso bate-papo para discutir também com a sua equipe, fique à vontade, tá joia? Eu queria muito agradecer professor Cabreira, Luiz Felipe, Karina, Jorge, Fernanda, Celita e todas as pessoas que estiveram aqui conosco participando, né, neste bate-papo sobre dor crônica, tá joia? Obrigado, gente. Até o dia Valeu. 20 de agosto. Valeu. Parabéns para todos aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.